Acompanhe a história de José e sua família, que não se conformaram em ficar na mesma cidade e decidiram se mudar para Sarandi. Esta cidade tinha uma oferta tentadora, natureza maravilhosa e muitos mistérios escondidos. Com a intenção de cultivar, José e sua família encontraram um terreno amplo ideal para começar de novo. Mas desta vez, o destino deles marcado por um demônio alado e uma maldição antiga. Adaptando-se à nova realidade, José e sua família são recebidos de braços abertos na comunidade rural. Aprendem a viver em harmonia com as pessoas locais, abraçando o calor e amor da região. Juntos, eles aprendem os segredos do solo fértil, trazendo esperanças de um futuro repleto de sonhos. Cada semente plantada reforça o elo entre eles e seu novo lar, tornando-o uma terra promissora. Me chamo José e com minha esposa e filha tínhamos nos mudado para o interior do estado de São Paulo. Meus pais nasceram no Paraná e desde cedo tive a vontade de comprar alguma propriedade por lá. Então, quando encontramos aquela oferta de uma vasta área para cultivar e criar animais por um preço inacreditável, não tivemos dúvidas e compramos o terreno. Nossa viagem de mudança se desenrolou tranquilamente, admirando as fazendas e plantações pelo caminho. Porém, ao chegarmos lá, nos deparamos com uma realidade um tanto desafiadora. As estradas de terra eram serpenteantes entre matas nativas e a sensação de isolamento era quase palpável. Então, para nos abrigarmos um pouco, ficamos na casa do Sr. Paulo, um vizinho, até podermos construir uma pequena casa de madeira na beira da mata. Desse modo, começamos uma nova etapa em nossas vidas, por um custo acessível e com a promessa de muitas alegrias. Estávamos ansiosos para desbravar esse novo caminho na nossa história de vida. Nossa adaptação àquela nova cidade trouxe uma mistura de sentimentos. Tivemos a oportunidade de conhecer os moradores, explorar a paisagem rural e, a cada passo, descobrir algo novo. As relações com quem lá vivia nos fizeram sentir como se fizéssemos parte daquele lugar e, aos poucos, tivéssemos nos entrelaçado à comunidade. Me lembro daquelas tardes longas, preparando a terra e construindo pequenas instalações na propriedade. Era uma caminhada de descoberta contínua, um processo de se ajustar ao modo de vida em um lugar tão distante do que tínhamos experimentado anteriormente. Enquanto os dias passavam, a região se tornava mais e mais familiar e a sensação de pertencimento aumentava a cada dia. Parecia que, com cada esforço, nossas esperanças cresciam dentro daquela terra. Após alguns meses, havíamos construído fortes amizades com os habitantes dos arredores. Chegávamos a nos reunir para um lanche ou um jantar, convidando sempre os vizinhos próximos. Às vezes, à luz da fogueira, um velho morador local, o Sr. Bento, relatava histórias sobre tesouros enterrados em terras ali próximas, despertando a imaginação de todos presentes. E ao longo dos encontros comunitários, o assunto zombeteiro da conversa se voltava para o tesouro amaldiçoado que, diziam, era parte da herança dos colonos. Os mais velhos eram sérios ao alertar sobre o potencial perigo que acarretava mexer com essas coisas, como se uma lúgubre lenda pairasse sobre a história. Eu, por minha vez, não podia deixar aquilo para trás. É claro que a curiosidade se misturava com um amplo temor, mas a ideia de encontrar a tal riqueza era apelativa, quase irresistível. No entanto, as aventuras em busca de ouro nem sempre acabam bem e, às vezes, os problemas acabam sendo muito maiores do que se possa imaginar. Certa noite, eu tive um sonho perturbador. Tinha algo de estranho que me mexeu profundamente. Eu vi uma estrada que eu sabia que tinha passado por ali, com uma cerca e uma árvore. No barranco da estrada, algo estava enterrado. A princípio, parecia ser uma caixa.
e imaginei que ali poderia conter riqueza. Então, comecei a cavar e escavar, com alto ânimo. No entanto, quando abri, não tinha o que eu esperava. Era um caixão. Estava ali com as mãos sujas de terra, diante de um esqueleto envoltos em pilhas de ouro e correntes belíssimas. Foi tão real que, quando acordei, meu coração batia como se quisesse sair pela boca. Contei o ocorrido à minha esposa e ela ficou tão aterrorizada quanto eu. O sonho parecia que era mais do que um sonho. Parecia como se o passado tentasse me dar algum recado. Minha esposa Silvia não reagiu bem quando falei do sonho. Ela sempre foi mais prudente do que eu, com os olhos abertos para as consequências de seguir lendas populares e sobrenaturais. Ela tentou me convencer a desistir de ir atrás do ouro, alegando que essas histórias não levariam a nada, exceto a problemas. Compreendi a preocupação dela. No entanto, não me dei por vencido. A ambição foi mais forte que tudo. Por isso, apesar da insegurança dela, meu desejo de descobrir a verdade por trás do sonho se tornou mais forte. Eu me sentia compelido a desvendar esse mistério, até que minha esposa hesitou. Depois de alguns dias desde o pesadelo, e minha querida esposa Silvia não estava bem. Toda vez que ela se dirigia à floresta para buscar lenha, ela estava convencida de que havia alguém a observando. Ela ficou tão aterrorizada que acabou temendo ficar sozinha dentro de casa. Isso me deixava triste, mas eu estava sem saber como poder ajudar. Parecia que algo sinistro pairava ali perto, e isso desestabilizou significativamente o nosso lar. A nossa casa, que antes era tranquila, agora está atormentada por esta presença assustadora. Tomei a decisão de visitar o local que vi no meu sonho, aquela estrada, aquele lugar. Quando cheguei, tudo estava tão calmo, mas ao chegar mais perto, uma sensação estranha me consumiu e me impediu de cavar. Minha curiosidade era grande, mas foi logo suplantada por um medo inexplicável, aquela sensação que me paralisou e me fez questionar se deveria prosseguir. Eu queria saber se de fato ali havia ouro enterrado, mas não tive a coragem de continuar. Por isso, voltei para casa, rezando para que aquilo tudo ficasse no passado, pois o sentimento que senti ao chegar lá foi algo maligno, uma presença que me fez arrepiar. Por isso, decidi que jamais voltaria lá. As coisas que em casa não estavam muito bem, e eu não queria atrair ainda mais energias negativas para meu lar. Mas era tarde demais. O mal já havia me acompanhado e eu não sabia. Ao anoitecer, descansamos e jantamos, conversando bastante sobre o trabalho no sítio e outros assuntos. Ao irmos dormir, tive um sonho aterrorizante. Alguma criatura sinistra me perseguia no sonho tentando me apanhar. Não tinha como sair de lá. Eu estava preso e não saía dali. Acordei assustado, em desespero, meu coração acelerado. E minha esposa acordou junto, o que foi ainda pior. Quando comecei a contar tudo, ouvimos um forte ruído vindo do telhado da casa. Ficamos paralisados, morrendo de medo, pois não tínhamos ideia do que aquilo poderia ser. Pedimos ao Criador que nos ajudasse, mas ainda sentíamos a presença de algo tenebroso andando sobre o telhado da casa, prestes a derrubar nossa porta